Boa noite para vocês. Boa noite. Eu, durante esse ano, fiz algumas apresentações aqui no Instituto, né, sobre vários comportamentos e analisando, divulgando um pouquinho a psicologia para as pessoas, para quem tivesse interessado. E essa é a última desse ano, falando um pouquinho sobre a literatura. Até caiu bem porque foi coincidência, mas semana passada teve o Dia Internacional do Livro, né? Então aqui eu vou explicar um pouquinho a importância do livro, a importância da literatura e por que a gente conta as histórias, né, das pessoas. Então ele vai unir, na verdade, muitas das coisas que já foram ditas até agora nas outras palestras, porque na verdade a literatura ela vai representar o mundo da gente. Então vai ter amor, vai falar de amor, vai falar de relacionamentos entre as pessoas, né, sem que seja amor, vai falar sobre mentira, vai falar sobre um monte de coisa que eu acabei falando durante o ano. Tá? Então vamos começar. Eu dei o nome dessa palestra de Era uma Vez o Homo Sapiens e a natureza da contação de histórias da literatura, porque a literatura faz parte da gente enquanto seres humanos. Tá? Todo tipo de sociedade que existe no mundo, tá? Mesmo aquelas mais isoladas, mais distantes de qualquer outra, elas vão contar histórias dentro delas, né? Então, vai haver um momento de contação de história, né? E se isso faz parte de todas essas sociedades, é muito provável que isso faz parte da nossa natureza enquanto ser humano. Então não é dependente de você aprender a contar histórias. Isso já faz parte, assim como nós não precisamos aprender a nos comunicar através da linguagem, nós precisamos aprender a língua, mas a linguagem nós não precisamos. Da mesma forma, a história, a gente já tem essa característica de contar histórias. A gente só precisa aprender a história em si. Tá? Então isso faz parte da natureza humana e está presente em todas essas sociedades. E por que a gente conta histórias? Né? A razão pela qual a gente conta é que as histórias elas imitam a realidade. Tá? Então é possível que a gente consiga aprender com as histórias porque elas têm elementos do cotidiano. Então, por mais fantástica que ela seja, por mais monstro que tenha, por mais feitiço que tenha, por mais qualquer coisa que tenha nesse sentido, ela continua mantendo elementos que fazem parte do nosso cotidiano. Ela vai falar de amor, ela vai falar de perigo, ela vai falar de uma série de coisas que fazem parte da nossa vida, né? E as duas principais características, os dois principais temas que tem em todas essas histórias é sobre sobrevivência e sobre reprodução, ou seja, sobre relacionamento entre as pessoas, principalmente romântico. Tá? Então as histórias vão falar tanto sobre perigos, quanto sobre como é que um homem se apaixona pela mulher e a mulher se apaixona pelo homem e vocês vão viver felizes para sempre ou não vão viver. Tá? Então, esses dois temas eles estão bem presentes nessas histórias. Então, o que tem que entender é que é possível a gente aprender com a história. Então, se a gente já ouviu determinada história sobre alguma coisa, sobre algum dilema, sobre alguma decisão que precisa ser colocada, se a gente for colocado naquela mesma situação, a gente pode ou utilizar aquela estratégia do personagem ou não, dependendo daquela história que aconteceu. Então, se você tem para decidir alguma coisa, a gente consegue utilizar essa vivência do personagem. Tá? E tem um grande escritor, talvez o maior de todos. O maior é meio complicado de dizer, mas seria um dos maiores escritores de terror que já existiu. Ele escrevia contos de horror, tá? Que é o H.P. Lovecraft. E ele tem uma frase dele que ele dizia que a mais antiga e poderosa emoção da raça humana é o medo. E o maior e mais antigo e mais forte tipo de medo é o medo do desconhecido. Tá? Então, os autores, os artistas, enfim, eles sempre tiveram esses insights sobre o que faz uma boa história ou uma má história. Né? Mas agora a psicologia está estudando exatamente, mais dando uma credibilidade científica para muito disso que os artistas já falavam. Tá? E uma deles é esse cara aqui, o Matthias Clancy, que ele começou a estudar por que a gente gosta tanto de histórias de terror. Tá? O que tem nesses elementos do terror que faz com que em todo lugar do mundo a gente goste de ouvir história ao redor de fogueira ou com uma luz, uma
Lanterna, enfim, por que o horror fascina tantas pessoas, né? Isso é um fato porque a indústria do cinema, de filmes de terror, do livro, livros de terror geralmente viram best-seller com uma facilidade muito grande, as pessoas gostam muito de consumir, filmes também eles ganham, é uma indústria bem bilionária, tá? Então o terror chama a atenção das pessoas. Por quê? Então, primeiro comentar um dos personagens que povoa o universo do terror, que é o lobisomem, tá? O que é o lobisomem? O lobisomem é um indivíduo que, em determinada situação, ele vira uma fera, tá? Vira um lobo. Se a gente observar a questão do lobisomem, o lobisomem ele não está presente em todas as culturas. Não é todo mundo que vai falar sobre lobisomem. Mas todas as culturas vão ter alguma história, algum mito, algum tipo de lenda sobre alguém que vira algum tipo de fera, tá? E o que vai diferenciar é justamente a fera que esse indivíduo vira. Então, o lobisomem é uma lenda do leste europeu, tá? Por quê? Porque no leste europeu, os lobos, eles eram criaturas que ameaçavam a população. Tá? Muitas pessoas morriam em função de ataques de lobo, em enfrentar um lobo e acabar morrendo. Então, a imagem do lobo, ela povoava o imaginário daquelas pessoas como algo negativo, como algo perigoso. Então eles criavam histórias para falar sobre um homem que virava um lobo, que ele era potencialmente perigoso e deveria ser evitado, tá? E isso vai variar de acordo com as culturas. Por exemplo, na África, eles não falam do lobisomem, porque o lobo não é uma questão principal na África. Eles falam do homem-leopardo, tá? Porque o leopardo é um animal que na África é perigoso para aquela população, tá? Na China e na Índia, eles não vão falar sobre nem o leopardo, nem o homem-leopardo, nem o lobisomem. Eles vão falar do homem-tigre. Então as lendas chinesas e as lendas indianas vão falar sempre sobre um homem ou sobre um ser que se transforma numa criatura que é um tigre que ameaça e mata e precisa ser de alguma forma impedido, tá? E na Indonésia, ele não vai ser nem o lobo, nem o leopardo, nem o coisa, ele vai ser um homem-jacaré. Por quê? Porque o jacaré é o animal que causa maior prejuízo e maior ameaça para eles, tá? Então, o que quer dizer com isso? A ideia central de um homem que vira uma fera é inerente a todos os tipos de cultura. Isso aqui a gente foi falar de várias outras, isso vai povoar a lenda de qualquer tipo de povo, tá? Então, o que vai diferenciar é justamente o tipo de animal que vai causar, certo? Por que isso? Porque esse tipo de história, eles vão primeiro ensinar como você evita esse animal. Tá? Então, quando você vai falar uma história sobre lobisomem, você não fala só sobre lobisomem, você fala como vencer ou como enfrentar aquele lobisomem. Isso instrumentaliza, isso faz com que as pessoas aprendam, de uma certa forma, como lidar com aquilo que ameaça eles. Tá? E daí, se eles forem colocados num lobisomem de verdade, eles não vão usar uma bala de prata. Mas o que é a bala de prata? É um objeto difícil de conseguir. Se você não tem uma bala de prata, você não mata um lobisomem. Então é melhor que, se você vê um lobo, você não tente atacar ele, você fuge. Porque você não tem a bala de prata para matar ele. Tá? Então esses tipos de história, eles vão servindo para a gente aprender a lidar com o cotidiano, né? O vampiro, a mesma coisa, só que o vampiro ele é um pouco diferente, tá? A ideia de vampiro também está presente em diversos povos, não esse vampiro europeu, né? Esse aqui ficou famoso por causa de cinema, mas a ideia de vampiro já existem relatos de histórias de vampiro de mais de 7.000 anos, tá? Então, na Babilônia, em outros lugares, só que eram estilos diferentes de vampiro, eram, às vezes, criaturas um pouco diferentes. Qual é o medo principal do vampiro e que é comum a todos eles? É a contaminação. Tá? Todas as histórias de vampiro vão falar sobre alguma criatura que, quando ela morde você, ou quando ela tem algum tipo de ligação com você, você se contamina e sofre de alguma doença, principalmente anemia. Tá? Por isso a ideia de que eles vão sugar o seu sangue. Tá? O que a gente percebe? Que na grande maioria da nossa história, a gente não tinha uma medicina muito desenvolvida, a gente não sabia o que causava as doenças. E a anemia era uma coisa muito comum entre as pessoas, porque a alimentação era precária. Tá? Então, as pessoas acabavam criando personagens, explicações, mitos, para explicar por que aquela pessoa adoecia da anemia. Ela não sabia, ela não tinha noção que tinha bactéria, ela não tinha noção que tinha vírus, ela sabia que alguém parasitava alguma pessoa e essa pessoa sofria de alguma doença. Aí criavam histórias sobre vampiros, e que eles precisavam ser evitados também.
Então tinha os métodos de asepsia, você, alho, essas outras coisas assim, e outros elementos que você vai usar, poções que você tinha que tomar, que na verdade eram remédios, eram grandes remédios para aquelas doenças que eles não sabiam, e que faziam com que a pessoa recuperasse a ideia dela. Então essa ideia de contaminação, a gente tem uma aversão muito grande a ela. Então a gente cria personagens para ver. O nome disso é Behavioral Immune System, é o nosso comportamento que faz com que a gente evite se contaminar, certo? E o escuro, tá? Talvez de todos os elementos do terror, o escuro ele é aquele que mais aparece. Então, geralmente a história do lobisomem vai ser no escuro, do vampiro vai ser no escuro, da múmia vai ser no escuro, ou então a história de um assassino vai ser no escuro. Então sempre o escuro está permeando isso ali. Por quê? Porque no escuro nós não enxergamos bem no escuro normalmente. Tá? Nós estamos adaptados para enxergar bem no escuro. Certo? Então, se a gente perde esse sistema visual, a gente potencializa o nosso sistema auditivo. Então, qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de rastejo, aumenta e hiperestimula o nosso cérebro e a gente acaba sentindo um medo maior. Então, o escuro para a gente, ele é um elemento bastante visto com bastante perigo. A gente fica frágil quando a gente está no escuro. Tá? E por isso que todas essas ideias e todas essas histórias, elas vão acontecer no escuro, né? É como Stephen King, que é um escritor, um romancista bastante conhecido. Ele fez o Iluminado, o Cemitério, outras histórias. Ele vai dizer que a noite ela pode ter dentes, cara. Então a gente tem a ideia de que a noite ela vai devorar a gente. Ela vai existem animais, existem criaturas escondidas na noite que são potencialmente perigosas. Por isso a gente teme grande parte ficar na noite. Tá? Então essa é a primeira parte pela qual a gente conta histórias. Histórias que nos ajudam a sobreviver, nos ajudam a evitar os perigos do cotidiano, os animais peçonhentos, as criaturas perigosas, o ambiente desagradável, que é o escuro, que a gente fica mais vulnerável. Mas tem a outra questão, né, que é como que as pessoas se relacionam, que é a reprodução. Tá? Então você vai ver que também nas histórias elas vão se repetindo alguns temas, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos dos contos de fada, né? Como é que funcionam os contos de fada? Geralmente é uma moça, uma donzela virgem, tá? Que idealiza ou de alguma forma um príncipe, que é alguém poderoso, que tem um status e que consiga prover uma série de coisas. Isso ilustra a forma como a gente se relaciona com a maioria das, não todas, mas com a maioria das mulheres o que a maioria das mulheres querem no homem, que é esse sinal de poder, esse sinal de status, esse sinal de alguém que consiga prover recursos para ela, tá? E o que um homem quer numa mulher, que é alguém jovem, alguém virgem, alguém que tenha essas características bonita, né? Por isso que as princesas da Disney são muito bonitas e os homens são sempre os príncipes encantados. Tá? Então essas histórias, eu coloquei só da Disney para mostrar, mas eles já analisaram na literatura europeia vários livros diferentes, mostrando que esse tipo de padrão também acontece. Desde as obras de Jane Austen, a Charlotte Brontë, as irmãs Brontë, até outras histórias que isso acontece. Por exemplo, E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, isso também acontece, tem o Hatch e tem a Scarlett O'Hara, então ela tem essa mesma característica. Vai variar o enredo, mas a forma de relacionamento em si, ela vai se mantendo desse mesmo padrão na grande maioria das histórias. Tá? E uma outra razão pela qual contar história faz parte da nossa natureza, porque contar história é sexy. Tá? Principalmente para os homens. As mulheres tendem a achar os homens que conseguem contar histórias, que conseguem desenvolver e criar fantasias como sendo atraente. Então, essa aqui foi uma pesquisa de doutorado que analisou, ela colocava foto de imagens dos homens e pediam para as mulheres avaliar qual o nível de atratividade deles, só pela imagem. Depois elas colocavam outras informações, dizendo o que ele fazia e tal, e a habilidade que ele tinha de contar uma história. Tá? E aí eles conseguiram isolar todas as variáveis e ver que a habilidade de contar uma história é uma coisa muito importante para as mulheres. As mulheres prezam por isso. Por quê? Porque o que é contação de história? É criatividade. Tá? E criatividade é fundamental para você resolver os problemas do cotidiano. Certo? Então é alguém que tem uma maior capacidade de resolver os problemas. E isso faz parte do imaginário feminino como um ideal de parceiro. Tá? Então
resumindo, os homens que conseguiam contar melhor a história ao redor da fogueira ou escrever melhores histórias, eles tinham mais filhos, porque iam atrair mais mulheres, consequentemente os filhos dele iam ter essas características e assim foi passando. Então a contação de história, ela meio que formou também a nossa mente e a forma como a gente se relaciona hoje, tá? Então, mas isso foi durante muito tempo assim, né? O que aconteceu é que chegou um determinado período da nossa história que a gente achou necessário registrar essas histórias, tá? Então nasceu a escrita, tá? A escrita é uma coisa muito recente em termos de humanidade, tá? Então tem 6, 7 mil anos, isso é muito pouco, tá? Então a gente não tem mecanismo específico para lidar com isso. O que a gente sabe hoje é para a gente ler, para a gente escrever, a gente coopta outros mecanismos do nosso cérebro para conseguir desenvolver aquilo ali. Não tem uma especificidade para leitura e para escrita. Então, por isso eu comecei falando sobre a história da contação de história, porque a escrita nada mais é do que o registro dessa contação de história, tá? Aí vem todas as grandes histórias escritas, né? Então, tem a Ilíada e a Odisseia de Homero, tá? Que vai falar por que são grandes histórias da humanidade, porque elas conseguiram descrever com grande habilidade aquilo que está mais inerente na gente como ser humano, tá? Então, resumindo a história da Ilíada e da Odisseia, o que ela diz? Ela basicamente trata da que a gente chama de competição intrasexual, ou seja, dois homens, eles movem uma guerra inteira para disputar por uma mulher, que é a Helena de Troia, tá? Então, isso é interessante por quê? Porque a competição entre homens, ela é violenta, na grande maioria das vezes ela é violenta. Basta você ver o índice de briga que acontece em boate, o índice de assassinato que acontece entre eles. Então, a guerra, ela simboliza justamente essa violência, a matança entre eles dois, para conseguir o amor de uma mulher, certo? Então, esse é o elemento, por isso que a Ilíada e a Odisseia são obras tão extraordinárias, que elas conseguiram descrever exatamente a característica mais fundamental do relacionamento humano, tá? E tem outras também, tem o Fausto, por exemplo, tá? O Fausto de Goethe. O que era o Fausto? O Fausto era um homem bem mais velho, que ele se encantou por uma mulher muito mais jovem do que ele. E para ele conseguir aquele amor dele, ele fez um trato com Mefistófeles, que era o demônio, para que ele fosse mais jovem e conseguisse aquele relacionamento. Então essa aqui, ela estuda bem aquela discrepância que existe muito clara entre a idade do homem e a idade da mulher naquilo que elas desejam, tá? Então era um homem bem mais velho que ele desejava uma mulher bem mais jovem do que ele, certo? Ele foi capaz, inclusive, de fazer o trato com Mefistófeles para conseguir aquele amor que ele desejava. Aí tem Shakespeare. Shakespeare, é claro que todas as obras dele vão ser muito interessantes, tá? Inclusive tem algumas teorias de que ele não tenha sido uma única pessoa, ou tenha sido, às vezes não tenha nem existido, ser uma coletânea de outras pessoas, mas essa é uma teoria bem pouco aceita. Mas por que ela existe? Porque parece que é impossível uma única pessoa ter criado tantas histórias tão universais como ele fez, tá? Então, não dá para dizer com certeza, porque a gente não conhece todas as histórias do mundo, mas ele é muito provavelmente o maior escritor que já existiu na face da Terra. Então ele conseguiu imortalizar em todas as peças dele várias características, vários elementos da natureza humana que o tornaram imortais. E esse aqui, só para dar um exemplo, é do Otelo, tá? Então o Otelo é uma peça fantástica, mas sempre que você vai falar sobre o Otelo com alguém, essa pessoa vai dizer para você sobre a cena final, que é quando o Otelo mata a Desdémona por ciúme, tá? E o ciúme é uma característica muito presente no sexo masculino, e o ciúme violento, principalmente, tá? Então essa peça, apesar dela ter toda a história dela, mas as pessoas, quando vão lembrar, a grande maioria das pessoas, quando vão lembrar, elas focam justamente naquilo que mais descreve a nossa natureza, tá? E tem a Jane Austen, que é considerada como Shakespeare, mas das mulheres, tá? Que ela fez várias histórias, Emma, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. E esse aqui é uma cena do filme do Orgulho e Preconceito, né? Para explicar justamente, ela descreve muito bem a psicologia feminina, como que as mulheres veem essas coisas. Mas nessa obra aqui, o principal não é nem a Elizabeth Bennet, que é a personagem mais conhecida
da pesca, ela vai se interessar lá pelo cara. Mas a mãe delas, tá? Por quê? Porque é uma mãe desesperada para casar as filhas, certo? E o que isso acontece? Isso é bem como ela é uma família pobre, que ela só tem filha e ela quer sempre arrumar algum casamento para as filhas dela, tá? E isso já foi observado em várias culturas, que as famílias, quando elas são mais pobres, elas tendem a incentivar muito mais o casamento das mulheres, porque as mulheres, elas tendem, na grande maioria, a casar para melhor, tá? Elas tendem a casar com alguém que tem mais recurso do que ela, e consequentemente, se ela casar com alguém que tenha mais recurso que ela vai ajudar a família, tá? Então existe um investimento muito grande que é feito principalmente nas famílias mais carentes para que as mulheres se casem, tá? E nas famílias mais abastadas é o contrário, elas querem que os homens se casem para harmonizar, para gerar descendente e uma série de coisas, tá? Então essa característica isso vai se repetir em um monte de história, você vai ver, tá? Inclusive histórias familiares, vocês devem conhecer muito disso, mas histórias de outro tipo. Tem um filme que é O Violinista no Telhado, tá? Que ele conta também essa história. A mulher ela só tem filhas e ela quer desesperadamente que as filhas dela se casem. É uma história sobre o cotidiano judeu. Então é um musical, tá? Então isso vai se manifestar bastante, e com certeza foi um dos elementos que fez com que essa história seja tão repetida, tão copiada, tão discutida até hoje, tá? E para finalizar, a Cinderela, né? Que, inclusive, a Cinderela ela é um conto dos irmãos Grimm, que são irmãos que escreviam bastante contos infantis, que de infantis não tem nada, na verdade. Eles têm são histórias para adultos, mas e o que acontece? Ela vai tratar justamente sobre a situação de uma pessoa, né? A mulher, que ela é tratada ela é destratada, na verdade, pela madrasta, tá? E isso a gente também observa no cotidiano, certo? Madrasto e padrasto, o índice de negligência, de maus tratos com relação a filhos que não sejam deles, é muito maior, é muito significativo, certo? Inclusive tem dois psicólogos, um casal, Martin Dell e Margot Wilson, do Canadá, que analisaram isso e viram que o índice de maltrato entre filhos não biológicos é muito significativo, tá? Por isso que é importante também divulgar isso até para assistente social, quando alguém for adotar uma criança, cavar bem essas informações e saber realmente se aquela pessoa vai cuidar daquela criança ou não vai, porque a grande maioria ela vai fazer diferença e essas crianças vão ser maltratadas. O que não significa que todos sejam assim. Existe filho biológico que é tratado como lixo e filho adotivo que é tratado muito bem. Mas estou falando de média, é uma discrepância bem grande que existe na grande maioria da população. Então ela vai ser tratada a história de uma criança, de uma adolescente que é tratada como lixo pela madrasta dela, tá? Ou seja, um novo elemento analisando isso aí. Aí algumas pessoas podem pensar, mas hoje em dia está tudo muito diferente. Então as pessoas estão fazendo histórias assim sobre monstros, sobre criaturas, sobre bruxos, sobre não sei o que, criatura que sai da terra, engole. O que isso tem é possível você ainda está se tratando sobre sistemas universais, né? Sim, de uma certa forma, a grande parte sim. Então, basta ver, né, a questão do Gollum, lá do Senhor dos Anéis, que agora vai voltar, né? O que é o Gollum? Ele é uma criatura totalmente distorcida que não existe na face da Terra, tá? Só que a gente não analisa a história pela descrição do personagem, tá? A descrição do personagem ela vai ser importante se você gosta um pouquinho mais ou um pouquinho menos. A gente analisa e aprende com a história sobre o dilema do personagem, sobre a característica psicológica do personagem, aquilo que ele enfrenta, aquilo que ele deseja, aquilo que ele precisa fazer, né? E o que é o Gollum? O Gollum é um indivíduo obcecado por conseguir o Precious dele, né? O anel que ele perdeu, certo? E na vida a gente vai lidar com um monte de pessoas que são obcecadas por uma série de coisas. Então, assim como tem o Gollum que é obcecado com isso aqui, tem o Capitão Ahab lá do Moby Dick, que ele também era obcecado por caçar Moby Dick. Então, a vida dele toda era se consumir com aquilo ali. Então, por isso que apesar da gente estar vivendo muito essas histórias, essas ficções fantásticas, mas os elementos eles continuam o mesmo, só que com uma forma um pouco diferente, tá?
Então por isso que Harry Potter ele consegue esse apoio muito grande, porque ele vai tratar de bruxos, de não sei o que. Só que o cerne dele, todo o desenvolvimento da adolescência, toda a relação que ele tem com os amigos dele, o vilão da história que é obcecado também por ele. Então todos esses elementos eles fazem parte dessa nossa natureza, apesar de estar de forma diferente. Inclusive a gente pode imaginar qualquer tipo de criatura diferenciada, você pode imaginar um alien, qualquer tipo de criatura mais grotesca e estranha possível. Mas a gente não consegue imaginar uma criatura que não pense como um ser humano. Tá? Se você tentar o máximo possível, a gente não consegue imaginar algo que não seja humano. A gente está limitado a entender o mundo na nossa perspectiva. Certo? Então, isso é interessante. E uma última coisa que eu quero comentar é a forma como o herói e a heroína são descritas nas histórias. Tá? Tanto nessa história. O que eles perceberam é o seguinte, né? Principalmente nas histórias voltadas ao público feminino. Tá? Existe quando você... O herói aqui, que eu digo, não é... O herói é o personagem principal masculino e a heroína é o personagem principal feminino. O que a gente percebe é o padrão que se observa na Bela e a Fera. Ou seja, inicialmente o herói, ele é uma criatura rude, percebida como rude, como antissocial, como distante, como frio, calculista e tal. E depois, mais pro final da história, ele começa a virar um príncipe, uma pessoa mais amável, que tem o maior interesse pela heroína. Tá? Isso a gente vê na Bela e a Fera da Disney, isso a gente vê na história de Jane Eyre, que é das Irmãs Brontë, que ela vai justamente contar a história de uma mulher que ela vai servir de governanta numa casa, e tem o patrão da casa lá, que era inicialmente uma pessoa rude, né, distante dela, fria, e depois, ao longo da história, ela vai percebendo que ele na verdade era uma pessoa atormentada por uma outra mulher que ele mantinha ainda, e depois ele se torna uma pessoa interessada nela e mais gentil e mais meiga dessa forma. Tá? Tem também do Orgulho e Preconceito, eu comentei lá. Então tem o Mr. Darcy, que ele também era a Elizabeth Bennet, que é a personagem da história, achava que ele era orgulhoso, prepotente, tudo que é de negativo, e no final da história ela vê que ele era alguém romântico também, interessado nela e tal. Né? O que isso significa? Isso significa que as mudanças que ocorrem durante as histórias, não só nos livros, mas nos contos populares também, ocorre uma mudança na percepção das mulheres com relação aos homens, e nos homens ocorre uma mudança de comportamento. Tá? Talvez por isso, tá, vem aquela história de que os homens acham que as mulheres vão aprender a amar eles, e às vezes isso acaba com o relacionamento. Eles acreditam que ela precisa aprender a amar ele, e principalmente nas mulheres a ideia de que elas vão conseguir mudar o parceiro delas, ou o namorado delas, ou as coisas delas. Tá? E na realidade isso não existe. Tá? As pessoas não conseguem mudar a outra pessoa. Sabe? Quem tem que mudar é aquela própria pessoa. Se aquela pessoa não enxerga que precisa mudar, ela não muda. Tá? Então, por isso que eu coloquei essa última história, que para mim é a maior história já feita de todas. Muito provavelmente não é, eu não conheço todas as histórias do mundo, tá? Mas na minha percepção é a maior história, tá? Ela conseguiu pegar muita coisa, tá? Que é o Cigano de Bergerac, do Edmundo Rostami. É uma peça de teatro, tá? Que a trama é o seguinte: tem o Cigano de Bergerac, que é esse cara aqui, que ele é apaixonado pela prima dele, tá? Só que ele não consegue se declarar para ela, porque ele tem um complexo muito grande, porque ele é feio, ele tem um nariz desproporcional, e ela é muito bonita, então ele não consegue declarar o amor dele para ela. Tá? Isso já é um traço do humano, porque a gente, quando vai se relacionar com alguém, a gente tenta se relacionar com pessoas que julgamos serem semelhantes em beleza. Se eu estou valendo 8 no mercado de matrimônio, de relacionamento, eu vou me relacionar com alguém que está valendo de 7 a 9. Não vou pegar alguém que está valendo 20 e pouco, ou 20, porque a chance de conseguir alguma coisa é muito grande, muito pequena. Tá? Então, ele se considerava uma pessoa muito feia por causa daquilo ali, então ele não conseguia chegar nela. Tá.
Só que ela se apaixona por um outro cara, que é um cadete, tá? E esse cadete é muito bonito, né? Aí o que esse Cyrano de Bergerac faz, né? E aqui está a coisa principal da história, que ela foi repetida já em um monte de coisas. As pessoas até conhecem a trama, mas não associam geralmente a história, né? Ele, como ele tem uma capacidade muito grande de escrever, ele é um poeta, né? Ele começa a escrever cartas, dá para esse cara aqui as cartas, coloca o nome dele e fala para ele entregar para ela pensar que era ele. Então ele em teoria, assim, ele ama tanto ela que ele cria um personagem fantástico para que ela consiga ser feliz com ele, tá? Mas é claro que daí vai a história toda se desenrolando. E o que acontece? No início ela gosta dele por causa do físico dele, né? Que ele é bonito, ele tem um porte legal e tal. Só que depois da história vai evoluindo, ela começa a dizer para ele que ela se encantou na verdade pela história dele, pelo aquilo que ele escrevia. Só que não era ele que escrevia aquilo ali, né? Daí tem a crise de consciência dele, que na verdade quem escrevia era esse aqui. Então tem toda a história e o final é um final trágico. Então o que essa história ilustra, né? Que esse ideal feminino de ter o melhor dos dois mundos, tá? Ter tanto aquela pessoa que seja mais atraente, mais não sei o que, e a pessoa que seja romântica, que seja, enfim, tenha todas as qualidades mais morais e mais intelectuais, ela quase nunca é uma realidade. Ela faz parte das histórias. Todas aquelas histórias antes ali, ó, era a mesma pessoa, essa aqui e essa aqui. A anterior também era a mesma pessoa, essa aqui e essa aqui. Só que no Cyrano de Bergerac é interessante porque ele mostra que não é a mesma pessoa. São duas diferentes, tá? Então ilustra, principalmente para o público feminino, como que elas vão selecionar esse problema delas, essa dificuldade, esse dilema que existe, né? Entre o que é mais importante naquele determinado momento, tá? Outra coisa também nas histórias que acontecem é a descrição dos personagens, quando uma história é voltada para o público feminino, tá? Então o personagem masculino ele é descrito com bastante detalhe, então, e principalmente detalhes que mostrem status, mostrem poder dele. A personagem feminina, ela não tem quase descrição nenhuma, às vezes um olho, um cabelo, alguma coisa assim, e daí deu. Eu vou dar um exemplo, tá? Falando um pouquinho dos 50 Tons de Cinza, que é um livro que está bastante em moda agora, e é um livro escrito voltado. Homens também leem esse livro, mas o público-alvo dele é o público feminino, tá? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui a descrição que ela faz da personagem, né? Da heroína da história. Encara-me mesmo no espelho frustrado, maldito cabelo que simplesmente não me obedece. Minha única opção é prender o cabelo rebelde no rabo de cavalo e torcer para que esteja mais ou menos apresentável. É só essa a descrição da personagem, da Anastasia Steele, lá no livro, tá? Então, o que acontece? Qual mulher que não tem um problema com o cabelo, algum dia, que não acha que o cabelo está revoltado? Como ela não tem uma descrição mais específica, ela não diz se ela tem um olho não sei o que, a cor do cabelo, a fisionomia parecida com não sei quem, as mulheres elas têm uma facilidade muito grande de se colocar na personagem. Tá? Então esse livro ele captura, e principalmente está virando um sucesso tão grande das mulheres, porque ele tem uma facilidade muito grande da mulher em se identificar com a personagem e viver exatamente o que a personagem está vivendo. Agora vamos ver quando ela descreve o homem da história. Muito jovem, muito atraente, é alto, está vestindo um belo terno cinza, camisa branca e gravata preta. Tem o cabelo revolto, acobreado, os olhos cinzentos vivos e que me olham com astúcia. Quando você olha isso, você já identifica a pessoa. Tá? Então por isso que você não tem que usar tanto essa imaginação. Então a pessoa já vem pronta para você. Tá? E talvez seja por isso que está acontecendo isso aqui, ó. As pessoas estão pedindo divórcio por causa que as mulheres estão pedindo divórcio porque estão lendo 50 Tons de Cinza e os homens não estão conseguindo se adaptar às fantasias dela do livro, entendeu? Por quê? Porque ela tem uma facilidade tão grande de se colocar na história e viver aquilo que a personagem vive na história, só que o homem do outro lado, ele não se coloca porque o Christian Grey, que é o personagem, ele já está pronto na história, ele já está descrito. Então, e ele é descrito de uma forma bastante perfeita, bastante... É o sonho de consumo de qualquer mulher. É o sonho de consumo de qualquer mulher, entendeu? Então, fica difícil para o marido ou para o namorado competir com isso ali, né? Então, essa é uma das razões.
E isso vai acontecer, começou em 3 de novembro, agora a notícia está falando, mas provavelmente vai acontecer com mais gente, as pessoas vão continuar dirigindo a vida delas em função desse livro ali, durante um bom tempo. E por que isso acontece? Agora vamos ver um pouquinho do cérebro. Porque quando a gente está lendo uma história, quando a gente está ouvindo uma história de alguém, a gente realmente entra na história daquele personagem. A gente entende que aquela história é uma história de ficção, não é uma alucinação que a gente está tendo, mas naquele momento, quando a gente está concentrado lendo ou ouvindo uma história, a gente entra naquele personagem. Por isso que quando você vai no cinema e vê algum filme que a pessoa está rindo, você ri também. Quando a pessoa está chorando, você chora também. Você compartilha com o personagem aquilo ali. E quando você está lendo, também aparece isso. Quando você lê uma coisa engraçada num livro, alguma coisa, você lê, você ri. Quando você vê alguma coisa triste, você pode chorar. Então, isso faz parte da forma como a gente interpreta a literatura. E por isso que as mulheres se encantam tanto com aquilo ali, com aquela história desses 50 tons de cinza. Elas têm uma empatia tão forte com a personagem, justamente porque ela não é bem descrita. Ela é descrita bem superficialmente, então qualquer uma consegue se identificar com ela, e que daí acontecem todos esses movimentos que estão acontecendo. Tá? E isso leva ao último tópico disso aqui, que é justamente explicar o seguinte: as pessoas gostam de colocar que a literatura só serve para você aumentar o vocabulário, para você, enfim, melhorar suas capacidades de se expressar, né? Mas na realidade, o que já estão descobrindo, isso é coisa bem recente, de 2009 mesmo para cá, que já estão descobrindo que a leitura e a história, elas servem também para a gente aumentar e potencializar a nossa capacidade empática. Tá? O que é empatia? Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa e compartilhar com ela as emoções, entender o que ela está sentindo e sentir também. Então, quando você vê alguém triste, você faz uma empatia com a pessoa triste, você também fica triste, você entende a tristeza dessa pessoa, certo? E a empatia é uma das principais características para a gente se relacionar, tá? Tanto na vida pessoal da gente, como na vida do trabalho. Esse aqui, inclusive, foi uma pesquisa que mostrou a influência da literatura, de ler ficção, sobre o manejo, o relacionamento no ambiente de trabalho. Tá? Então, além de você ler para você melhorar a sua capacidade de comunicação, é importante também você ler para você melhorar enquanto ser humano. Tá? Então, por isso que é importante incentivar a leitura, incentivar a contação de história, não só em criança, mas em adulto também, porque vai melhorar essa habilidade social, essa capacidade de se relacionar com as pessoas, que é tão fundamental. Tá? E daí a gente precisa rever um pouquinho o Harold Bloom, que é um crítico literário, que ele fez uma frase que é bastante citada, né? Que o Shakespeare inventou a natureza humana. Tá? Na realidade, o Shakespeare não inventou a natureza humana, ele descreveu muito bem a natureza humana e por isso ele é tão reconhecido até hoje. Ele conseguiu captar esses elementos que fazem parte da nossa natureza. Aí, para finalizar, eu sou diretor de conhecimento da Sociedade Racionalista, é uma organização nacional, e se depois vocês puderem acessar esse site aí, por quê? Porque a gente está organizando um projeto que já existe em vários outros lugares do mundo, que é chamado Perca um Livro. Tá? Como é que funciona Perca um Livro? Você vai ler um livro qualquer, e depois você vai perder aquele livro propositalmente em algum lugar público. Tá? E vai ter uma carta de apresentação ali no início. Aí, a pessoa que vai achar aquele livro, ela vai vai ver aquela apresentação, vai ver que foi perdido propositalmente. A ideia é que ela leia aquele livro e depois perca também daquilo ali. E assim você vai disseminando essa cultura. Tá? Isso já foi tentado algumas vezes fazer esse projeto, mas acabou não dando certo, ficou um pouco embaraçado. Mas por que eu estou falando da sociedade? Porque está organizando de fazer, inclusive, linkar as pessoas. A pessoa que for pegando aquele mesmo livro em diferentes lugares, e que pode ir para outras cidades, inclusive com essa passagem de mão em mão, vai poder entrar em contato com a pessoa que perdeu e conversar sobre aquele livro ali. Tá? Outra coisa, esses livros que vai ter um contrato com as maiores livrarias do Brasil, tá? Para que esses livros tenham um código e esse código sirva de desconto na livraria para você conseguir comprar novos livros. Tá? Então vai ser um projeto bem interessante, bem legal, principalmente agora para esse primeiro bimestre do ano que vem, já deve estar bem em andamento isso aí. Tá? Então, se puderem conferir, vai ser um projeto bem interessante para estimular essa questão da leitura. Né?
E agora também está no Natal, né? É bom presentear as pessoas, talvez com um livro, ou alguma coisa que possa não só ampliar o horizonte dela, mas também melhorar ela como ser humano, né? Desenvolvendo essa capacidade empática. Tá? Então era isso, muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. Eu acho que deve ter dado certo a gravação aqui. Então eu vou colocar na internet, para daí se alguém também, no meu blog lá, se alguém depois quiser assistir ou quiser passar para outras pessoas, tá? Era isso. Muito obrigado por vocês. Alguém tem alguma pergunta? Vou ver se eu encontro perdido nos 50 tons de cinza. Esse vai ser um pouquinho mais difícil, mas... Sr. Thales, eu tenho usado muita metáfora nos atendimentos e tenho observado que tem funcionado muito bem. Que a pessoa se vê dentro da metáfora sem que a gente atinja, sem que a gente fira, né, o detalhezinho dela. Então, ela aceita aquela metáfora, dá respostas para a metáfora, para o problema dela, sem dizer que é dela mesmo. Ela conta uma história, né? Ela conta uma outra história em cima da metáfora. Está sendo bem interessante o trabalho. Com certeza. Eu não pensava que funcionasse tão bem. Não, mas funciona e continua fazendo isso, porque é um negócio bem interessante mesmo. Porque daí você consegue... a história dela, eu lembro da metáfora, conto a metáfora, e de acordo com o que eu vou falando a metáfora para ela vai até as feições, né, vão mudando, e no final ela me conta uma resposta, uma outra história, né, e se colocando no meio sem que ela coloque sem perceber nome, às vezes, sem nominar, mas aí eu vejo que no retorno ela me traz uma resposta de como ela melhorou a queixa dela. É bem interessante. Não, com certeza. É aquela história também, às vezes a pessoa não quer falar sobre algum tema, aí vai falar assim, mas não sei quem me disse, né? Que eu conheço a história, não sei. Tem um amigo passa até no, fez isso, naquele Serginho Grosman, aquela pergunta que tem aquela sexóloga que vai lá, aí eles tiram até sarro disso, porque a pessoa fica com vergonha de perguntar dela, aí fala, não sei quem me mandou perguntar, né? Então, às vezes a pessoa usa uma história mesmo para... Só que ela consegue aprender com aquilo, né? Então, se você... Nunca ela se coloca, ela diz que um amigo fez isso, aí ela começa a contar a história. Eu ganhei um livro, não sei se você conhece, eu não me lembro o autor, Histórias para Crescer, são várias metáforas. Eu vou mandar então para o senhor ver. Manda. É bem interessante. Eu me ganhei a Xerox, né? E agora são várias metáforas, várias histórias. Como antigamente tinha as fábulas. Sim, né? Bem interessante e eu estou usando bastante. Exatamente, mas é muito bom. Uma bagagem legal, uma ferramenta muito boa. Obrigada. Então é isso, gente. Tchau. Valeu, até mais. Vamos guardar novos